100 mil inscritos em um ano de YouTube. Será que é possível para qualquer um fazer isso? Bom, eu fiz, então você consegue também. Esse é um especial de agradecimento aos 100 mil primeiros inscritos do meu canal, então se prepara porque isso aqui vai ser diferente. Esse vídeo não vai ser uma superprodução cinematográfica como a dos outros vídeos do meu canal, não vai ter um roteiro hipnótico e também não vai ter a voz misteriosa e teatral que você tá acostumado a ouvir. E eu tô fazendo isso porque eu quero que esse vídeo aqui seja uma conversa franca com a minha comunidade mais engajada. Eu não tô nem aí pra retenção desse vídeo, pras métricas e eu não ligo se ele vai pegar 1000 visualizações ou se vai pegar 1 milhão. As únicas pessoas que eu quero atingir aqui com esse vídeo são vocês que, em algum momento desse último ano, sentiram o chamado e começaram a fazer parte dessa, que é uma comunidade de pessoas que buscam a verdade, que buscam fazer as coisas de um jeito diferente, que enxergam o mundo com o pensamento crítico e, principalmente, que buscam por liberdade. O Abraham foi a minha libertação e o que eu tento fazer nesse canal é te mostrar um caminho para a sua também. Hoje você vai entender melhor a história por trás desse canal, vai entender o porquê eu modifico a minha voz e me mantenho no anonimato e, ao contrário do que muitos pensam, eu não comecei isso daqui com um investimento milionário. Eu comecei realmente do zero, sem investir um centavo. E como forma de agradecimento por você ter feito parte dessa jornada, eu vou te mostrar tudo o que eu fiz para sair desse absoluto zero até um canal que atualmente me rende mais de 50 mil reais por mês. Bom, chegou o momento de revelar aqui no YouTube algo que só os meus alunos do Criador Zen sabem. Há muito tempo eles conhecem a minha história porque o conteúdo do curso é composto pelos aprendizados que eu tive ao longo de uma década empreendendo na internet. O Criador Zen é uma filosofia de vida e de negócios que eu desenvolvi através de experiências reais. Então é claro que algumas pessoas já sabem o que eu vou te contar agora e eu agradeço cada um deles por terem mantido o sigilo até esse momento. Mas chegou a hora de falar sobre isso abertamente. Há um ano atrás, quando eu comecei esse canal, eu tava passando pelo pior momento da minha vida. Desde os 16 anos de idade, eu tinha a certeza absoluta de que eu só seria feliz se o meu trabalho estivesse conectado com a minha paixão, a música. E desde então, tudo o que eu fiz na vida foi para conseguir viver de música. Eu era tão obcecado por isso que, quando eu percebi que o caminho tradicional de fazer sucesso na música ia demorar mais do que eu esperava, eu decidi criar um novo caminho. Eu decidi empreender na internet, vendendo produtos e criando conteúdos dentro do nicho da música. Era um plano perfeito. Eu era obrigado a aprender mais sobre música, já que, para criar conteúdo, eu precisaria estudar sobre isso, então o meu som ficava cada vez melhor com o tempo e enquanto o sucesso tão esperado não vinha, eu ainda poderia ganhar o meu sustento através da internet. O que eu não esperava naquela época, mais ou menos entre 2013 e 2015, que eu comecei a empreender mesmo, é que o meu negócio na internet acabaria se tornando uma segunda obsessão. Eu adorava estudar sobre negócios, eu adorava estudar sobre como crescer um business online, e essa obsessão, o que eu não sabia é que ela estaria tirando o meu foco da arte e ela faria com que eu me tornasse o maior e mais próspero player daquele meu mercado. Ao longo dos anos, eu fui me tornando uma referência naquele meio, eu ganhava mais dinheiro do que a maioria das pessoas que eu conhecia, eu tinha contatos na música, tinha influência e tinha um negócio próspero. Mas ao contrário do que a maioria das pessoas que via de fora pensava, a real é que eu me sentia infeliz e sobrecarregado. Eu fui construindo uma empresa cada vez maior, colocando pessoas para trabalhar comigo e aquilo naturalmente ia aumentando a pressão sobre os meus ombros, mas não era só isso. A verdade é que depois de criar conteúdo sobre o mesmo tema durante anos, mesmo que seja um tema que você ama, aquilo acaba se tornando um trabalho mecânico e maçante. Só que eu não entendia isso ainda. Eu não entendia que a infelicidade vinha de eu estar interessado em coisas diferentes, mas não me envolver com elas profissionalmente, de ter me prendido a um nicho, em uma gaiola chamada música.
Então, pra sentir aquela chama da novidade de novo, lá pra 2019, 2020, por aí, eu resolvi começar a criar algo novo de novo, só que ainda no nicho da música. Eu montei uma equipe de desenvolvedores que me custava o olho da cara e comecei um projeto grande que, na minha mente, era pra revolucionar o mercado da música. Mas a única coisa que aquilo revolucionou foi a sobrecarga nas minhas costas. Quanto mais eu avançava no projeto, mais notoriedade eu ganhava, mais sucesso eu conseguia, mas por dentro, o que se aproximava cada dia que se passava era um grande colapso mental. Em 2021, no dia que eu lancei a plataforma, aquele dia foi também o último dia da vida que eu tive forças, que eu tive energia para trabalhar no mercado da música. Eu tive um burnout. Ao mesmo tempo em que o meu psicológico colapsava, todas as áreas da minha vida desmoronavam. Depois de conseguir tudo o que eu sempre sonhei, eu não tinha alcançado a realização. Eu não tinha alcançado a felicidade. Aquela jornada que tinha começado com os meus 16 anos. Bom, naquela época, eu já tinha quase 30 anos. Eu comecei a perceber que eu tinha passado a vida inteira perseguindo nada mais do que uma ilusão. Eu percebi que o único motivo pelo qual eu ainda estava no meio da música é já ter investido tanto tempo e energia naquilo que fazer outra coisa já não era mais uma opção, sabe? E sabe qual foi o resultado disso? Do nada, eu não aguentei mais e eu decidi largar tudo. Eu deixei aquela empresa nova que a gente tinha acabado de lançar nas mãos de um dos sócios, que por sinal era um cara gigante do mercado. Deixei tudo na mão dele e eu tinha investido toda a grana que eu juntei durante a vida nesse projeto, mas no dia do lançamento dele, eu decidi pular fora sem ter recuperado nenhum centavo. E não, eu não vendi a minha parte pro meu sócio, eu deixei tudo pra ele e fui embora. Foi isso que eu consegui fazer mentalmente para que a minha cabeça não explodisse naquele momento. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, mas uma coisa estava bem clara na minha mente. Eu não ia correr mais atrás de ilusões. A partir daquele momento, eu ia buscar a verdade. Aí eu chamei 2 dos meus braços direitos que trabalhavam comigo na outra empresa, mas que também estavam passando pelos mesmos desafios ou desafios bem parecidos com os meus. Chamei os caras e nós decidimos começar o canal Abraham, que na época era Bíblia do Homem. Olha só, eu tava caindo no mesmo erro. Tava começando um projeto em um nicho pelo qual eu estava obcecado, porque naquele momento eu tava super interessado em desenvolvimento pessoal masculino. Mas o que eu não percebia ainda, que eu percebi depois, é que uma hora aquela mesma armadilha ia me pegar. Eu ia me pegar com um negócio grande, construído com base em um nicho o qual eu não aguentava mais ouvir falar, porque eu já estava interessado em outras coisas. Aí no momento que eu percebi isso, o canal mudou o nome para Abraham. E o canal começa assim, né? Com o meu psicológico abalado, a minha conta bancária zerada e uma morte completa do ego. O anonimato não vem de eu ter medo de ser processado ou de ser perseguido pelo sistema, eu não tenho medo disso. Ele vem da busca por paz de espírito, porque quando você passa por um momento da vida em que tudo está desmoronando, existem 2 caminhos possíveis para você. Você pode ficar olhando para o abismo até que ele olhe de volta para você e te puxe, ou você pode buscar o renascimento. E eu tava buscando renascer. Então eu entrei, na verdade, quando eu criei o canal eu já tinha entrado, né, numa jornada de autodesenvolvimento que me mudou por completo, cara, por dentro e por fora. Eu comecei a focar em mim, disciplinar os meus treinos, disciplinar a minha vida, comecei a fazer dieta, comecei a colocar a minha vida nos trilhos, e tudo o que eu queria era buscar conhecimento e compartilhar o que aprendi. Buscar conhecimento e soltar no mundo. Eu não sentia mais nenhuma necessidade de fama ou de reconhecimento. Cada conteúdo que eu escrevia, cada pesquisa que eu fazia, era uma nova cura interna para mim. Eu comecei a me curar através dos roteiros escritos aqui nesse canal. E tudo o que eu queria, tudo o que eu quero, é que as minhas ideias e mensagens possam contribuir para a cura de outras pessoas também. Eu não queria mais ser famoso. De lá pra cá, muita gente já descobriu quem é que tá por trás desse canal, era inevitável isso, porque eu já era bem conhecido no outro nicho, e sinceramente, eu nem ligo pra isso. Eu continuo por trás dos vídeos, sem aparecer, porque eu prefiro que o foco seja a mensagem e não o mensageiro. A verdade é essa.
Hoje eu me sinto 100% transformado, 100% curado e no meu último negócio eu já tinha aprendido a fazer dinheiro. Então esse desafio aqui nesse novo business foi superado bem mais rápido do que na primeira vez. Mas diferente da primeira vez em que dinheiro, reconhecimento, status, tudo isso era o foco, agora eu posso dizer realmente que o dinheiro é secundário, porque agora eu tenho uma realização pessoal verdadeira. É por isso que eu venho me tornando um grande incentivador desse caminho de vida, que é criar conteúdo na internet alinhado com seus interesses genuínos. Porque isso mudou a minha vida, isso me libertou, então eu sei que também pode libertar muita gente. Então, se você também quer viver uma vida com propósito, criando conteúdo e construindo audiência, presta muita atenção porque agora eu vou abrir para você cada detalhe que me fez sair do 0 aos 100 mil inscritos em um ano de YouTube. A última década da internet foi inundada com pessoas fingindo ser o que não são, fingindo serem especialistas em nichos os quais não tinham qualquer expertise, com a filosofia do fake it till you make it. Ou seja, eu vou fingir ser um especialista nesse tema aqui para ganhar credibilidade e no meio do caminho eu me viro para me tornar de fato um especialista. O problema disso é que em um mar vermelho de especialistas fajutos em todas as áreas que você puder imaginar, as pessoas já não acreditam mais em qualquer um que aparece alegando ser a maior autoridade em XYZ. Sempre que alguém clica em um vídeo seu, uma pergunta crucial paira na cabeça daquela pessoa: por que eu deveria confiar em você? E acredite em mim, você não vai conseguir responder essa pergunta se estiver fingindo ser quem não é. A única forma sustentável de construir uma audiência nos dias atuais é a autenticidade e a verdade. Então você pensa, eu não sou um especialista em nada, eu não sou especial em nada, então criar conteúdo não é pra mim, certo? Errado. Para construir a sua audiência, você só precisa se posicionar como um aprendiz. Por exemplo, você é um nerd do ensino médio viciado em videogame que acabou de perceber aí que precisa construir uma rotina disciplinada de treinos e se livrar do seu vício em games se quiser melhorar os seus resultados na vida. E aí você resolve buscar informações na internet e aí você tem duas opções para consumir conteúdo. A opção número 1 é maratonar os vídeos de um marombeiro bodybuilder de 50 anos de idade que toma anabolizante desde os 20 e que mora em uma mansão e é multimilionário. O cara é super disciplinado, tem a vida perfeita, você pode consumir conteúdo desse cara. Mas a segunda opção é consumir conteúdo de um nerd do ensino médio que há 6 meses atrás era viciado em videogame e decidiu mudar de vida. E agora, depois de 6 meses de jornada, ele conseguiu meter o shape e se livrou aí do vício em videogames e tá começando a atrair aí algumas garotas da escola. Ok, o primeiro cara aí é um especialista experiente e ele tem muito a agregar, mas qual dos dois você acha que vai ressoar melhor com você? Qual dos dois entende melhor os seus problemas e as suas dificuldades? Qual dos dois tem fresco na mente o caminho exato para superar os desafios que você tá enfrentando agora? Tá entendendo? Quando você se posiciona como um aprendiz na internet, você não diz: eis o que você deveria fazer para conseguir XYZ. Ao invés disso, o que você tá dizendo é: eis o que funcionou para mim para conseguir XYZ. E essa pequena mudança no seu discurso é crucial, porque agora você não tá mais fingindo ser um especialista. Você admite publicamente seus desafios e dificuldades e através da sua jornada, das suas descobertas, da sua pesquisa, você começa a atrair pessoas que se identificam com o mesmo caminho intelectual, espiritual ou profissional que você tá seguindo. Olha só o título desse vídeo que você tá vendo agora. Não é o que você deveria fazer para construir audiência, é como eu construí audiência no YouTube. Isso nos leva ao segundo pilar extremamente importante para você construir audiência na internet, que é falar sobre as coisas que você tem interesse genuíno. O conselho predominante para o sucesso online tem sido: encontre o seu nicho e nunca mais fale sobre outras coisas. E até existe um pouco de valor nisso. Afinal, se você fala só sobre um assunto, fica mais fácil para o público e para o algoritmo entenderem do que se trata o seu conteúdo. Mas isso não significa que você precisa se tornar
tornar limitado a este único assunto. Se você está aprendendo sobre um assunto específico em determinado momento da sua vida, tudo bem fazer muitos vídeos sobre esse tema, mas a real é que vai chegar um momento em que os seus interesses estarão voltados para temas completamente diferentes. E aí, você vai se tornar uma pessoa infeliz falando sobre o que não tem interesse e transformando o seu conteúdo em um trabalho maçante até ter um colapso como eu tive? Aí você me pergunta, mas e se os meus interesses não se encaixarem perfeitamente em um nicho? E se eu tiver interesse sobre coisas completamente distintas umas das outras? Eu não vou perder a audiência? Não. É aí que tá a mágica do negócio. O nerd lá do ensino médio que decidiu começar a construir um shape, ele também tem outras questões para melhorar. Ele também vai falar sobre o seu vício em videogames, sobre problemas do cotidiano, sobre os interesses que pairam na mente dele. Veja os assuntos que eu abordo no meu canal. Eu falo sobre negócios, dinheiro, conspirações, relacionamentos, desenvolvimento pessoal, golpes, tudo isso são temas que me interessam. Eu não ligo se existe uma conexão direta ou não entre uma coisa e outra, porque no final, o meu conteúdo vai acabar atraindo pessoas que têm interesses parecidos com os meus e que provavelmente têm uma personalidade parecida com a minha. Eu sou o nicho, e por mais que aqui no Projeto Abraham tenham 2 pessoas comigo, ninguém mais toca no meu conteúdo. Eu crio conteúdo sobre o que me interessa e ponto. E isso é libertador, porque agora eu não preciso mais me preocupar em rotular o meu conteúdo. Eu posso evoluir, mudar de ideia, desenvolver novas habilidades e interesses, e quem se identificar com essa jornada vai continuar me acompanhando. Quem não se identificar, tá tudo bem. Sai gente, entra gente, mas o efeito composto faz com que a sua marca pessoal fique cada vez maior. Quero um exemplo de alguém que construiu audiência assim? Joe Rogan. Esse é um cara que é remunerado em milhões de dólares simplesmente por ser ele mesmo. O cara é comediante, lutador de MMA, fala sobre aliens, psicodélicos, saúde, conspirações. Ele acopla no seu trabalho e no seu conteúdo literalmente qualquer coisa que der na telha. Não existe competição para esse cara pelo simples fato de que não existe outro Joe Rogan no mundo. Mas simplesmente falar sobre os assuntos do seu interesse não vai fazer com que você consiga 100 mil inscritos em um ano. Certamente vai fazer com que você construa sua audiência, mas para construir audiência grande e engajada e de forma rápida, você vai precisar de um componente-chave, uma cereja do bolo chamada perspectiva única. A perspectiva única é a sua visão individual e intransferível no mundo. É a maneira como você interpreta as coisas ao seu redor. É a lente através da qual você vê a vida. É isso que torna o seu conteúdo verdadeiramente único e atraente. O que realmente vai atrair a atenção massiva na internet é uma perspectiva que desafia o status quo, que confronta ideias já estabelecidas e que oferece uma nova maneira de ver o mundo. É isso que vai fazer com que as pessoas prestem atenção em você. É isso que vai fazer com que elas se importem e compartilhem o seu conteúdo. Veja bem, as pessoas não querem simplesmente consumir conteúdo. Elas querem aprender algo novo, serem expostas a informações que mudem sua perspectiva sobre a vida. E o principal, elas querem ser vistas como superiores ou mais inteligentes. Querem se destacar. E é aí que entra o poder da sua perspectiva única. Você dá a elas exatamente o que elas querem, uma maneira nova de ver o mundo. Quando você desafia uma visão estabelecida sobre qualquer tema, você também está oferecendo uma oportunidade de as pessoas se destacarem e serem vistas como pensadoras, questionadoras, com ideias diferentes. Sabe por quê? Porque através da sua pesquisa, seus pensamentos e suas ideias, elas têm a possibilidade de usar os seus argumentos para validar um contraponto em qualquer discussão sobre aquele determinado tema. Sempre que aquele assunto surgir em uma conversa, alguém pode compartilhar o seu conteúdo e se beneficiar daquilo que você teve o trabalho de descobrir. E como você desenvolve essa perspectiva única? Tudo começa com a curiosidade. Você vai em busca de entender tudo sobre os assuntos que te interessam e então você precisa estar disposto a questionar, explorar e aprender. Precisa estar disposto a confrontar suas próprias crenças e buscar por perspectivas que possam contrapor ideias amplamente aceitas. Em seguida, é preciso coragem, porque compartilhar uma perspectiva única com o mundo é correr o risco de ser mal interpretado ou até rejeitado. E isso faz parte do processo. Isso é necessário, porque ninguém tem paciência para ouvir alguém que agrada todo mundo, sabe?
sabe? Você precisa deixar algumas pessoas putas com você no caminho. Dizem que quando você recebe o seu primeiro hater na internet, é um sinal que você tá no caminho certo. Se esse é o caminho certo pra você, eu não sei, mas sei que pra mim tem sido o melhor caminho que eu poderia ter trilhado na vida. Esse canal me mostrou que qualquer um de nós é capaz de viver uma vida alinhada com a busca pelo conhecimento e pela verdade, ao mesmo tempo em que é muito bem remunerado por isso. Se você quer a minha ajuda nesse caminho, é só se cadastrar no curso gratuito de edição de vídeos que eu deixei na descrição. Depois do cadastro, você vai começar a receber meus textos e pensamentos por e-mail, e todos eles pensados para te ajudar a seguir o caminho de vida de um criador de conteúdo alinhado com seus interesses genuínos e alinhado com a verdade. Eu não sou o Abraham, ele é um pseudônimo que mescla um personagem com a minha personalidade real. O meu nome é Rodrigo e essa é a minha contribuição.